Itaquera City, o Corinthians imparável, né? Não tem um clube nesse santo país que consiga parar o Sport Clube Corinthians Paulista 100%. Olha só que coisa curiosa. O Corinthians tinha feito 14 pontos no Campeonato Paulista do ano passado, certo? E ele foi eliminado precocemente. Só nesse campeonato já tem 9. Então ele já tem praticamente mais uma vitória, ele tem praticamente a pontuação do campeonato passado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas informações sobre o Timão. A imprensa segue elogiando demais esse time do Corinthians, que venceu mais uma vez o Água Santa. A gente repercutiu um pouco no dia de ontem. E a imprensa segue elogiando demais essa equipe, né? Vem fazendo boas partidas, 3 jogos no Paulistão em 2025, 3 vitórias. Já vinha de uma série de vitórias também na reta final do Brasileirão do último ano. E agora o Corinthians vai se preparando ali, vai 100% em busca dessa vitória no clássico do final de semana contra o São Paulo. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, né? A força do Corinthians e principalmente o que esperar para o futuro. Teve uma análise ali dos jornalistas lá da Placar TV, do programa Opinião Placar. O link estará aqui na descrição. Pedimos que vocês possam ir lá, deixar o like, se inscrever no canal deles, que é um conteúdo espetacular. E quase todo dia tem novidades sobre o Timão. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Isso. Enfim, Leandro Quesada, e Itaquera ontem? Itaquera City, o Corinthians imparável, né? Não tem um clube nesse santo país que consiga parar o Sport Clube Corinthians Paulista. Um grande exagero, né? Domingo tem o clássico com o São Você acha que o Paulo. Corinthians poderia substituir um dos brasileiros que vai ao Mundial? Porque é um time imbatível. Era a chance do Brasil voltar a ser campeão do mundo. O que você acha? Já é bicampeão do mundo, Quem que nós podemos tirar? Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Palmeiras. O Botafogo não tá muito interessado. Palmeiras. Mas você mata ele no coração. Não, é legal Palmeiras o Palmeiras, porque ele não tem Mundial mesmo, já não vai ganhar. Eu posso falar, eu colocaria Santos e Corinthians nas vagas de Santos, não, Pachuca e León, tá bom? Não, ontem é o seguinte, ontem o Corinthians enfrentou um adversário que se postou na defesa, fez muito bem o jogo até os 20 minutos, quando já vencia pelo placar de 2-0. Individualmente, eu gostei muito do João Pedro, zagueiro da base, é o que eu costumo sempre dizer aqui. Gasta-se dinheiro com jogador veterano, jogador estrangeiro de péssima qualidade e não se olha para a base. O João Pedro foi muito bem, inclusive fez o gol ontem, né? Esse foi o de calcanhar, o primeiro do Alex Santana. Ele está numa posição de impedimento, mas a bola vem do Netinho. Então, quando o Netinho atrasa a bola, aí, né, encerra o impedimento. Aí a cobrança de falta do Coronado, o Ademilson ele tenta de cabeça, o Igor tenta salvar, e aí praticamente dentro do gol, João Pedro, que é um cara que tem altura e estatura de basquete, fez o segundo gol do corpo. Ele tem 97, é 1,98, uma coisa assim, se você não estiver enganado. Aí o gol do Netinho, um golaço. Olha só o movimento do Charles, olha lá. Um jogador profissional não pode fazer isso, né? Depois fala que eu pego no pé, né? Aí os entendedores de futebol dizem que eu pego no pé. Você achou que o Donelli falhou? Muita gente falou isso. Eu achei que foi muito forte. Eu achei que foi muito forte, mas enfim. Agora, dali não pode deixar chutar, né? Enfim. Aí que é chata. Não. Eu lembro da história do Leão e o Luiz Pereira. Sim. O Luiz Pereira contou pra mim lá na churrascaria. Não lembro que foi. Não deixa chutar, não faz falta, não faz aquilo. Aí o Luiz Pereira virou pro Leão e falou assim: ô Leão, mas desse jeito eu também jogo no gol. Não precisa de goleiro. Não precisa de goleiro. Pô, vai ter uma hora que o cara vai conseguir chutar. Vai ter uma hora que você vai fazer falta. Porque o Leão era personalidade forte, né, meu? Muito boa essa história. Notas máximas para João Pedro, muito bem postado na defesa e no ataque. Alex Santana, vocês sabem, eu sou um dos defensores do Alex Santana, então recortem as coisas boas que eu falo também. Jogou muito no primeiro tempo. Coronado, Charles, boa lógico, né? movimentação. Charles, péssimo dos péssimos. Péssimo. Não dá pra ser testado? Eu não sei. Guarda podia jogar bem, aí você faz Charles igual ou o Gilberto Rios aí. Silva em 2002? Já que era o assunto. Gilberto Silva, né? O Facinca, só que aí houve um erro aí na volta do segundo tempo. Eu até entendo que o Ramon queira deixar o Alex Santana e o Coronado mais descansados para o clássico de domingo. Mas quando ele tira Coronado e Alex Santana, ele arrebenta com a criação do time. E aí quem virou o meia foi o Memphis, né? O Memphis virou uma espécie de meia. Inclusive o Memphis teve 2 chances para fazer gol.
pararam no Igor. O Pedro Raul teve 2 chances que pararam no Igor. E teve um lance também, uma cabeçada do Hugo. Ou seja, o Corinthians fez 2-1, mas poderia ter feito 3-4 ontem em assim Itaquera. Como no jogo anterior também, né? Os goleiros foram os destaques. Mas, de fato, o Corinthians sente muito a falta do Garro. O Igor Coronado tem jogado bem, mas aí, como ele optou por poupar, eu acho até que tá certo. Essa foi a defesa, Luizão. Olha que defesaço. Não, foi mais uma atuação brilhante do goleiro aí, adversário do Corinthians. Também só contra o Corinthians, hein? Os caras fecham contra o Mirassol, ele não fez tudo isso, né? É verdade. Tomou 6. Tomou 6. Mas assim... Deixa eu chutar, né? Deixa eu chutar. Né? O Leão falou aí com razão. Um abração pro Leão, porque o Leão assiste nosso programa. Que legal. Muito bom essa do Leão. Todo dia, né? Mas de vez em quando ele assiste, a gente conversa com ele. Cara, sensacional. Adoro o Leão. Também. Provavelmente o maior do Brasil, né? Vai ser uma briga boa de falar, colocar o maior goleiro de todos os tempos aí. O Leão foi pra mim é o monstro, Gilmar. né? Bicampeão do mundo, sabe? Pra mim é o Gilmar. Mas o Leão tá nos top 3 ali. O Leão foi um goleiraço, sem dúvida. Sem dúvida. Pra mim o Leão tá... O Leão é uma referência, como ele brincava, né? Vocês são ótimos goleiros, craques excelentes. Eu fui um especialista. E ele tinha uma personalidade muito forte, gente. Ele era muito forte. Quando, em 70, isso que me contou foi o Félix, o Mochila, né? Sim. O falecido goleiro. Ele contou lá num golaço. Ele falou que o Rogério se machuca, ponta direita do Botafogo, aí o Zagallo pega e convoca mais um goleiro. Os caras falam, pô, e se machucar um goleiro, como é que faz? Chama mais um, o Zagallo. E ele pegou e chamou. Aí os caras foram no aeroporto receber o Leão. Aí vai o Ado e o Félix, são os 2 goleiros. Falam, pô, vem, você tá conosco e tal. Ele chega, tudo bem, né? O Leão, primeira coisa que o Leão fala pros 2. Agora sim a seleção tem um goleiro. Ele tinha 20 anos, 22 anos. O Leão não era O Leão deveria ter ido para 82, mas ele ganhou o prêmio em 86, que é o seguinte, quando você leva um cara do tamanho do Leão... Não, é brincadeira. Ou ele é titular, ou não precisa levá-lo, porque assim, treina alguém, né? Dá chance para alguém, né? Esse foi um erro também do Tele Santana, né? Ô, Luizão, e o Matheus Donelli é o Leão do Corinthians? Não, né? Olha, cara, sinceramente eu não consigo colocar como falha esse lance, porque eu acho que o chute foi muito forte, tinha gente na frente. Claro que talvez goleiros espetaculares conseguiriam defender, mas eu acho que foi muito mais mérito no chute. E acho que, assim, tem sido importante pro Ramon fazer alguns testes, né? Não no Donelli, porque ele não vai jogar, ele é o reserva mesmo. Mas tem outros jogadores. Ontem, por exemplo, teve a volta do Palácio, né? Depois de longa lesão, que é um jogador... Ele elogiou muito o Tchoca, zagueiro. O que fez o gol, João Pedro Tchoca. Tchoca. O nome do menino. Joga apelido dele. O João Pedro, João Pedro Tchoca. João Pedro. E de fato foi muito bem. Então são jogadores que podem pintar mais ao longo do ano aí. O Palácio mesmo é um jogador que veio, né, com uma certa expectativa, jogador de seleção equatoriana, machucou e ontem apareceu em alguns lances. Vamos ver se... Vai conseguir jogar? Vai conseguir ser titular? A concorrência não é das... Você está falando do João Pedro? Não, do Palácio. Dos dois. Do Palácios? Não, o Palácios ele fez 2, 3 jogadas incríveis. Agora é preciso saber o condicionamento físico dele e a contusão, até que ponto vai tirar a dinâmica, né? Agora, também não precisa muito esforço para ser melhor do que, com todo respeito, que o Hugo, né? E que o Bidu também. O Corinthians tem laterais, isso é uma grande deficiência, né? O Corinthians tem uma deficiência muito grande. Agora, o João Pedro, para mim, é melhor zagueiro que o Kaká, é melhor zagueiro que o Félix Torres. E o Gustavo Henrique tem que ficar esperto, porque se esse moleque tiver rodagem, ele e Ramalho vão formar a zaga do Corinthians. Pode escrever aí. Acho que encaixa bem os dois, né? Lembrando que domingo o Corinthians deve ter o time top, com a ausência do Garro, né? Tá? Então, deve estar todo mundo aí à disposição para formatar esse time. E o Bidon, né? O Bidon também está fora na seleção. Mas é isso, o Corinthians enfrentou 3 adversários, o melhorzinho é o Bragantino, mas 3 adversários frágeis nesse início e fez 100%. Olha só que coisa curiosa, o Corinthians tinha feito 14 pontos no Campeonato Paulista do ano passado, certo? E ele foi eliminado precocemente. Só nesse campeonato já tem 9. Então ele já tem praticamente mais uma vitória, ele tem praticamente a pontuação do campeonato passado. A gente faz uma média de 18 a 20 pontos para classificar, né? Então, 4 jogos que faltou um pouquinho, né, para ele se classificar. E o Corinthians está acertando os salários dos jogadores, tá? Começou ontem o processo. E tá para fechar hoje. Esse é um problema muito sério. Isso tem a ver com a liberação full da Vaidbet, que agora está liberada no Brasil.
Tá Bet não, perdão, do Esportes da Sorte. Da Esportes da Sorte, é. Sim, agora vem a liberação. Até o Corinthians arranjar um outro patrocinador e esse patrocinador ser proibido de alguma maneira de operar também, né? Porque o trabalho de bastidor de algumas pessoas do Corinthians funciona muito bem. Mas a culpa não foi dos caras, né? Ontem... Não, é que... Por que só uma empresa, e sempre aquela que tá ligada ao Corinthians tem problema? É um negócio... Vai ligado ao Bahia, ao Atlético Paranaense. Então, mas é o Corinthians, não é só o Bahia. Sim. Né? Me fala alguém que tá ligado aqui. Nessa eu acho que foi um azar. Mas é muito azar, viu, Facicani? Vamos fazer o quê? Mas a culpa não é do Corinthians. Ele tira uma. Luiz, tem um gato enterrado em algum lugar. Ele tira uma que tava toda funhanhenta, coloca outra aqui. Pô, os caras não conseguiram a liberação na hora H. Uma rápida sobre lá a votação do impeachment, Vamos lá. Tá? Ainda não tem data confirmada. E ontem, a um interlocutor, o presidente do Corinthians disse que está tranquilo e confiante e acreditando que não será impedido de seguir no Corinthians. Eu também acho que a situação do Augusto, assim, apesar de ter ali um complô dentro aí entre a antiga gestão do Corinthians, né? Entre muitos que querem ele tomar o lugar de presidente, isso tá bem claro para todo mundo, até para quem não gosta do Augusto. Tá rolando um negócio muito estranho ali nos bastidores, então a chance dele não sair é bem grande, dele continuar no Corinthians, até porque teria a votação dos sócios, caso ele perdesse agora, enfim. Acho que a situação é favorável para ele, pelo menos por causa da fase do Corinthians, né? É uma fase muito boa, o time tá apoiando, os jogadores ali estão comprando a briga dele, o Memphis já revelou também que tá ali a favor dele. Então assim, jogadores e torcida estão a favor do Augusto. Mas é claro, primeira derrota que der aí, tiver a votação, aí já viu, né? Já viu as pessoas agem muito com o emocional, né? Perdeu, é ruim, ganhou, é maravilhoso. Mas dizer o que vocês pensam, né? Também vamos trazer para vocês novas informações. No final de semana tem um clássico aí, Corinthians e São Paulo. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal, então inscreva-se, deixa o like e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!